Bom, pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso FIC em Aproveitamento Energético de Biogás em Estações de Tratamento de Esgoto. Eu sou o professor Adriano Ferrarez, docente do Instituto Federal Fluminense. Esse curso ele teve como referência material elaborado pela Oficina de Capacitação na área de aproveitamento energético de biogás em estações de tratamento de esgoto, promovida por Probiogás, Cooperação Alemã, GIZ, e Ministério das Cidades. Bom, pessoal, nós vamos falar então nessa aula sobre a questão das estações de tratamento de esgoto usando o reator anaeróbico WASB, né? E isso como sendo sinônimo de simplicidade, baixo custo e alto rendimento. Então aqui está um esquema, né, de uma ETE com reator WASB e filtro biológico percolador, né? Então aqui o tratamento preliminar. Aqui já entra nessa etapa o reator WASB, né? O efluente do WASB ele vai para o filtro biológico percolador, né? E nesse processo aqui, né, você tem, depois do filtro biológico, você passa por um decantador secundário, em que o lodo ele retorna para o reator WASB, né? E você tem todo um processo, né, em que você vai chegar a uma água, né, vamos dizer, a um efluente final muito mais próprio para ser lançado no corpo receptor. Né, e utilizando aqui, né, menos etapas. Né, se a gente comparar esse esquema com um esquema convencional, com um sistema aeróbio, decantador primário, decantador secundário, se tem, né, um uso maior de equipamentos. Né? Então é um processo muito mais simples, que implica em menos recursos investidos e a possibilidade de alto rendimento. Tá bom? Então aqui seria esse processo. Né? E aqui entra a secagem do lodo. Né? Aqui o biogás ele sai e você pode também utilizá-lo, né, para a geração de energia térmica, elétrica, né, e também energia veicular. Tá certo? Então aqui seria um esquema desse uso de reator, o WASB mais filtro biológico percolador. Tá? Aqui já é o uso do WASB com filtro anaeróbico, então no lugar do filtro biológico percolador você usa o filtro anaeróbico, né? E aí você tem aqui o efluente saindo. Nesse processo, né, você também gera aqui o gás, você vai ter um processo aqui que vai ser o de desidratação, então você vai usar aí a energia solar natural para poder secar o lodo, né? Então com todo esse processo, né, aqui, né, você tem um lodo que sai do reator WASB, o lodo que sai dos filtros, saindo dos filtros anaeróbicos, né? Então é uma outra configuração usando o filtro anaeróbico. Aqui, o reator WASB com aplicação no solo, né? Então você tem aqui o tratamento preliminar, o reator anaeróbico, e ao invés de você ter o filtro biológico percolador e o filtro anaeróbico, você joga esse lodo diretamente aqui, não é no caso, o efluente do reator anaeróbico diretamente no solo. Né? Então não vai ter um processo aí de evapotranspiração, de escoamento, e depois que ele passa, né, pelo solo, ele vai para o corpo receptor. Né? E aqui o lodo residual do reator WASB ele vai passar pelo processo natural de evaporação, desidratação, usando energia solar, e vai ser disposto aí no local apropriado. Tá bom? Então você vê esses três esquemas. Aqui, né, um esquema do reator WASB, né? Então esse reator WASB ele vai receber o esgoto depois de passar pelo tratamento preliminar, né? Então aqui dentro do reator WASB você vai ter essa parte de baixo que é um leito de lodo, o lodo vai se decantar aqui, né? Aquele percentual de 0,01% do esgoto bruto, e você vai ter aqui em cima uma manta de lodo, né? Onde vai acontecer o processo de geração de biogás. Né? Então o biogás menos denso ele vai subir. Né? Aqui você tem um esquema para defletir esse gás, ele vai entrar aqui no separador trifásico e o gás vai ser coletado por meio dessa saída aqui. Né? Então você tem todo o reator WASB,
né, com o esgoto que sai do tratamento preliminar, e você tem essa dinâmica, a dinâmica de atuação dos micro-organismos para a produção de biogás, tá bom? Aqui embaixo, né, você vai ter então esse lodo que depois vai ser retirado e vai ser destinado, né, para aqueles processos, né, ou para desidratação natural ou para secagem do lodo que for, mas aqui você tem então esse processo, né, e aí é uma dinâmica, né, aqui é muito interessante, né, porque você tem algumas partículas, né, que vão estar aqui, né, lembrando que isso tudo aqui, gente, o que que é? É o esgoto que sai do tratamento preliminar, né? Mas aqui dentro você vai ter a formação do gás, tá bom? Então até aqui, né, você tem ele o quê? Você tem ele, o reator cheio, né, do esgoto, né? Uma parte decanta, né, que é o leito do lodo, aqui você vai ter uma manta de lodo, né? Você vê aqui as bolinhas, né? Isso aqui tudo é bolha de gás, né, de biogás, elas vão se formando e vão subindo, e você tem então esse processo como um todo. Certo? Muito bem. Aqui, né, o mesmo esquema, né, aqui a entrada, né, aqui do efluente, depois do tratamento preliminar, aqui você tem o leito de lodo, aqui são, na verdade, aqui, né, os defletores e o processo para poder coletar o gás, o biogás sai por aqui, e aqui sai o efluente tratado, lá em cima, né, depois que você já passou por esse processo biológico, tá bom? Aqui são alguns exemplos, né, de reatores WASB, né, instalados aí na ETE de Itabirito e em Pará de Minas, né, são na verdade, né, grandes construções, né, são tanques, né, feitos aí em alvenaria, esses especificamente, em que ocorre esse processo, né. Aqui, né, mais algumas representações aqui, né, o mesmo WASB na ETE ali é Itabirito, perdão, aqui é Itabira, né? Tudo pedra, né? Mas aqui Itabira, aqui é a estação de tratamento da Onça, em Belo Horizonte, né? E aí você tem aqui, né, o sistema, né, de distribuição de vazão até chegar aí, no caso, nos reatores WASB, né? Então é um sistema muito interessante, né? Aqui mais um esquema explicando como é que se dá, né? Aqui a cama de lodo, né? Aqui a manta de lodo, né, os reatores, aqui o sistema para coletar o biogás, né, a saída do biogás, então aqui um corte, né, transversal de um reator WASB, né, sendo explicados dessa forma. Tá bom? Aqui mais uma representação, né, do separador trifásico, como é que se dá, né? Você veja que são grandes, né, estruturas, né, de geração, né, de uso, né, do WASB, né, são grandes estruturas, né. Aqui você tem amostras para identificação do lodo, né, então para diferentes alturas, tá vendo aqui? Então aqui, olha só, nesse especificamente, né, você vai coletar, aqui você faz uma avaliação, né, uma análise química, né, de como é que está aquele lodo, né, a carga orgânica, alcalinidade, pH, então para diferentes profundidades, né, veja aqui para 2,30 m, aqui para 1,80 m, para 1,30 m, para 80 centímetros, né? Então são torneiras em que você abre ela de quando em quando para realizar algumas análises, né? Então é interessante isso aqui também no sentido de que de você poder fazer análise de como é que está, digamos assim, a saúde no interior, a saúde dos micro-organismos no interior do seu reator WASB, né? As tubulações para remover escuma, né, também, né, que acontece dentro, né, do reator. Aqui a coleta do efluente, em algumas ETEs, em Ribeirão Preto, em Pará de Minas. Aqui o filtro percolador, né, que é um dos processos, né, após a retirada, né, do efluente, depois que o esgoto que saiu do tratamento preliminar entra dentro do reator WASB, né, um dos modais de uso do WASB é usar o filtro biológico percolador, né? Então aquele efluente que sai do WASB, o efluente, não é o lodo, o efluente, né, após o processo de digestão anaeróbica, vai passar por esse filtro, mais uma etapa para purificação do esgoto, né, antes de ir para o corpo receptor. E é isso aí, pessoal, tá? Os esquemas. Até a próxima aula. Um abraço, valeu.